Aleluia. Graças a Deus. A graça e a paz, queridos. Amém. Tudo bem com vocês? Amém. Como é que foi o dia de trabalho hoje? Oh, glória a Deus. Nós temos muitos motivos de gratidão, né, gente? Bendito seja o nome do Senhor, porque podemos trabalhar, servir, sustentar a nossa casa. O Senhor tem nos dado saúde. Bendito seja o nome do Senhor. Motivo de gratidão. Que bom que você veio, que bom que você está aqui, para juntos nós continuarmos aprendendo aquilo que o Senhor quer nos ensinar, através desse tema tão relevante, que é servir com excelência. Quem está aqui hoje que não estava aqui ontem? Uau, temos um grupo expressivo aqui. Que bom que vocês vieram. Que bom que vocês vieram. Sejam bem-vindos, se sintam em casa. E nós, ontem, aprendemos com o serviço de Jesus. Ele é o nosso principal modelo. Então, na noite de ontem, nós nos debruçamos sobre o texto do Evangelho de João, no capítulo 13, onde nós podemos aprender com aquilo que Jesus estava ensinando aos seus discípulos, através do lava-pés, né? Ele lavando aos pés dos discípulos, ele estava ensinando um fundamento, um princípio, enfatizando o ensino, e a gente entendeu que o serviço é uma parte inerente, inseparável de ser cristão. O cristão serve porque fomos convocados a amar, e não há amor sem serviço. Quem ama tem uma atitude de amor, uma ação de amor. Nós somos movidos pelo amor, né? Então, inevitavelmente, não dá para dizer que ama quando não se serve, quando não se tem nenhuma atitude, nenhum tipo de ação, né? E hoje eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em 2 Reis, capítulo 5. O segundo livro dos Reis, nós vamos ler o capítulo 5. Hoje eu vou usar a Almeida Revista e Atualizada, a versão Almeida Revista e Atualizada. Você pode abrir a sua Bíblia e nós vamos ter uma leitura extensa, então fique atento. 2 Reis 5, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti essa carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou o mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso.
Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto me perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Nós conhecemos essa história maravilhosa, a maioria de nós aqui já conhece, já ouviu diversas pregações sobre como Deus se move de uma maneira sobrenatural na vida de Naamã, não seguindo aquilo que ele tinha expectativas, né? O Senhor quebra as nossas expectativas. Ele tem um jeito particular de agir, e muitas vezes a gente quer dar sugestão para Deus, né? Talvez você já tenha sido tentado a isso. Ô Senhor, o Senhor bem que podia, né, mandar um profeta lá para falar com meu filho. O Senhor bem que podia. A gente tem uma lista de sugestões para Deus, né? Descansa. O Senhor é Deus. Ele sabe como agir, quando agir. Ele não se antecipa nem se atrasa. Ele tem o tempo perfeito para todas as coisas. Continue confiando e firme na oração, na vigilância, porque o Senhor é fiel para cumprir todas as suas promessas e para nos sustentar diante das respostas negativas que Ele tem para nós. Porque, inclusive, quando Ele fala não, Ele é amor e bondade e misericórdia. Mas o que eu quero destacar aqui com vocês nessa noite, é essa menina, essa jovem. O texto não diz a idade dela. Tampouco diz o seu nome. O texto diz que saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina. E essa menina ficou ao serviço da mulher de Naamã, o comandante principal do rei da Síria. É tão interessante que, se a gente pensar um pouquinho na realidade dessa menina, ela não estava, por sua própria vontade, na casa de Naamã. O texto disse para a gente que quando o Senhor dera vitória à Síria. É tão interessante, né, gente? Que a gente pensa assim, os nossos inimigos estão prevalecendo contra nós. Gente, o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, e às vezes Ele vai permitir, como quando a gente vê claramente em Abacuque. Abacuque está lá brigando com Deus. Senhor, o Senhor não vai fazer nada? Até quando nós vamos gritar violência? E o Senhor não está vendo o que está acontecendo? E Deus fala com ele assim, está achando ruim? Vai ficar pior. Eu vou mandar o exército babilônico para conquistar vocês. O justo viverá pela fé. Não é pelas circunstâncias, não é pelo governo, não é pela moeda, é pela fé. E Deus estava executando juízo sobre o seu próprio povo. Ele pode fazer isso, gente? Pode. Então, hashtag fica a dica. A coisa está estreita? Vai para o arrependimento, gente. Vai para o arrependimento. Se Deus está permitindo que o nosso adversário avance contra nós, é porque nós precisamos de nos arrepender de alguma coisa.
Dá uma lidinha no livro de Juízes e você vai entender quantas vezes o povo se apartava de Deus e ia viver na vida, fazendo escolhas, deixando Deus assim meio de lado. Aí o inimigo de Israel avançava contra Israel. Aí o povo se lembrava de Deus, se voltava para Deus, se arrependia dos seus pecados. E aí Deus vinha e dava livramento. O livro de Juízes é inteirinho essa história. Inteirinho. É o livro mais triste da Bíblia. Porque Deus dá livramento para o povo, daqui a pouco ele se aparta de novo. Deus dá livramento para o povo, daqui a pouco ele se aparta de novo. E nós não somos muito diferentes, não. Então, quando os inimigos estão vindo sobre nós, estão prosperando, Deus está permitindo. E o texto fala isso para a gente, que o Senhor dera vitória à Síria. Sobre quem, gente? Sobre Israel. E quando essas tropas estavam saindo do território de Israel, levaram cativa uma menina. Eu fico pensando, normalmente mulheres, animais eram levados como despojo de guerra. Olha assim, isso vai me dar uma boa escrava, leva. Não, esse boi aqui é bom, leva. Leva o despojo. E essa menina foi levada nessa circunstância. A gente não sabe se ela tinha pai, se ela tinha mãe, se ela tinha irmão. A Bíblia não entra. Mas eu duvido muito que, se ela tivesse pai, mãe, irmão, irmã vivos, que eles não lutariam pela vida dela, para impedir que ela fosse levada. Então, talvez, o texto não está dizendo isso para a gente. Nós vamos imaginar que talvez ela tenha sido levada à custa da morte de alguém querido. Ou sequestrada. Era uma situação dramática, gente. O que você acha de ser levado para um outro lugar contra a sua vontade, ou sequestrado, ou como fruto de uma peleja pela sua vida com alguém que você ama? Certamente, se ela estava na casa de Naamã, um parente dela perdeu. A gente nunca pensa nesses detalhes, né? Aí eu fico pensando, se a gente estivesse no lugar dela, trabalhando na casa do inimigo, trabalhando na casa do adversário, o cabeça, né? O comandante do exército da Síria. E ela está lá na casa dele. Eu e você ia pensar o quê? Vamos pôr um veneninho nessa comida? A minha vingança será maligna? Não é isso? Isso seria alguma coisa natural, gente? Seria. Né? Eu vou vingar a minha terra, eu vou vingar a minha família, eu vou vingar a minha própria vida. Eu não estou querendo estar aqui. Eu estou aqui contra a minha vontade. Ou eu fui sequestrada, ou eu fui arrancada de dentro da minha casa contra a minha vontade, e ainda tendo a minha família ferida por causa disso. Ou morta até. A gente não sabe. Mas não é assim que ela responde. Meu Deus, como essa menina nos ensina. Aí, ela percebe, quer dizer, ela estava intimamente conectada à família. Talvez as pessoas não soubessem que Naamã era leproso. Mas quem era de dentro de casa sabia. E ela, porque estava ali, servindo na casa de Naamã, ela acabou descobrindo que ele era leproso. Gente, o leproso aqui não necessariamente se refere à hanseníase, ok? Porque naquela época, a mesma palavra era usada para definir vários tipos de doença de pele. Então, podia ser uma psoríase, podia ser uma série de outras doenças, ok? Ou a hanseníase mesmo. O fato é que esse homem estava acometido de uma doença que, com certeza, não tinha cura, porque certamente ele já tinha procurado outros médicos. Um comandante do rei fica leproso. Mas quando ela descobre, ela se apresenta como solução, como resposta. Ao invés de desejar o mal do seu algoz, ela enxerga propósito no fato dela estar ali na casa de Naamã.
Às vezes, as coisas acontecem com a gente e nós temos a mania de perguntar: por que que o Senhor permitiu? Por que que o Senhor está permitindo? E normalmente a gente quer esfregar na cara de Deus o como nós somos bonzinhos. Senhor, mas eu te sirvo. Senhor, eu sou dizimista e ofertante. Senhor, mas eu te obedeço em tudo. Senhor, mas eu fiz isso, fiz aquilo outro. Eu neguei isso, neguei aquilo outro. Eu dei as costas para o mundo, eu perdi isso, perdi aquilo. Tipo, o Senhor me deve alguma coisa? Gente, Deus não nos deve nada. Deus não nos deve absolutamente nada. Ele já nos deu todas as coisas. Nós merecíamos a condenação, nós merecíamos a morte, nós merecíamos a cruz. E o Senhor envia o seu próprio Filho, e esse Filho é moído para que eu e você voltássemos a ter livre acesso a Deus. Um acesso que nós não conseguimos pelo nosso bom comportamento. Um acesso que nos foi dado por causa da cruz de Cristo. Nós só nos achegamos a Deus, nós só fomos reconciliados com Deus, porque Jesus veio, morreu e ressuscitou. E abriu um novo e vivo caminho pelo sangue na cruz. E uma vez então reconciliados com Deus, Ele deseja que a gente viva novamente o plano dele. Ele nos convida a voltar ao jardim, a voltar ao lugar da comunhão, onde Ele vai nos aperfeiçoar e nos forjar a imagem de Cristo. Ou seja, a gente nasce de novo e a gente caminha, a gente cresce, se desenvolve. Mas o que acontece? Quando a gente se relaciona com a religião, a gente se acha melhor e merecedor. Porque eu ando tão certinho. Gente, você tem uma vida santa? Glória a Deus. Que bom para você. Vai te livrar de tanta encrenca. Vai te livrar de tanta tranqueira. Vai te livrar da morte. Agora, gente, Deus, Ele já era santo antes de você começar a se santificar. Ele não precisa da sua santidade. Ele está estabelecido. Quando nós aceitamos ao convite do Senhor, sede santos como eu sou santo, nós é que nos beneficiamos da santidade. Nós somos os privilegiados. Nós nos livramos de uma vida de amarguras, de tristezas, de angústias. Nós tiramos o pé da cova e do laço quando nós escolhemos o caminho da santidade. É um caminho de vida. Ah, Helena, mas é difícil, hein? Jesus nunca mentiu, falou que era porta estreita. Porta larga é para quem não quer fazer esforço nenhum. Vai com a multidão. Você não precisa nem de andar, a multidão te leva. Mas estreita a porta, apertado o caminho. Você vai ter que perder uns quilinhos espirituais aí para passar. Isso fala de santificação. Então, se você fala, Deus me deve alguma coisa. Deus não nos deve nada. E quando a gente entende isso, que Deus não nos deve nada, nós começamos a cumprir o nosso propósito. Nós começamos a viver o projeto de Deus para nós. Então, ao invés de a gente continuar perguntando, por que o Senhor permitiu? A gente pensa, qual é o plano, Senhor? Que eu sei que o Senhor me ama. Que o Senhor já provou o seu amor, porque o Senhor deu o seu único filho para morrer. Para me reconciliar com o Senhor. Então, eu estou segura no seu amor. Eu sigo confiante que o Senhor é soberano, porque a tua palavra diz que o Senhor é soberano. O Senhor não está medindo força com o diabo. Deixa eu te lembrar uma coisa. O Senhor é o Criador, Satanás é criatura. Ok? Ele tem a sua hierarquia de poder? Tem, não despreze isso. Mas ele não está acima do Senhor. E Deus não está demandando, sabe? Deus não está em queda de braço com Satanás, não, gente. Deus é Deus. O Criador de todas as coisas. Soberano sobre tudo e sobre todos. Onisciente, onipotente, onipresente.
Nós precisamos de conhecer os atributos de Deus, para a gente não achar que Deus é um boneco, ou um Papai Noel, ou um bom velhinho, sabe? Uma pessoa assim, meio débil, que muda de ideia. Deus é imutável, Deus é verdadeiro, o Senhor é bom, Ele é fiel. Precisamos de voltar os nossos olhos para os seus atributos. E Ele é verdadeiro. E o que Ele falou, Ele vai cumprir. Então, quando a gente tem essa consciência sobre os atributos de Deus, descansamos na sua soberania. Então, a nossa pergunta muda. Qual que é o plano, Senhor? O Senhor está permitindo que eu passe por esse estreito aqui, o Senhor quer fazer alguma coisa. Essa menina, gente, ela tinha essa mente. Porque se ela tivesse a mente da amargura, a mente da vingança, a mente da indignação contra Deus, ela ia assumir uma outra postura frente àquele que a tirou de casa, da sua terra, da sua nação, do seu Deus, e a levou para uma terra estranha, estrangeira, que adorava um outro Deus e que tinha outros costumes, para servir como escrava de sua esposa. Ela não responde com amargura. Ela vê uma necessidade, a gente falou sobre isso ontem. Ela viu uma necessidade e ela se apresenta como solução, como resposta. A cristandade é chamada nesse mundo a ser resposta. Resposta para o abatido, resposta para o desesperado, resposta para o deprimido, resposta para o encarcerado, resposta para o enfermo. Resposta. Não para vivermos uma vida autocentrada, egoísta, ou cobrando a Deus como se Ele nos devesse alguma coisa. Ei, Deus, o Senhor está abençoando fulano, não está me abençoando, hein? Essa menina, e é tão lindo o que ela fala, disse ela, verso 3, disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Essa menina conhecia Eliseu. Engraçado, ela não sugere o rei, um médico. Ela sugere aquele que carregava a palavra de Deus. Ô, gente, vamos entender isso. O profeta, no contexto bíblico, o profeta não é aquele que sabe o seu número de identidade, nem o vidente que prevê o seu futuro. Na Bíblia, o profeta é o que carrega a palavra de Deus. A autoridade de Deus, a palavra de Deus está sobre o profeta. Ocasionalmente, Deus vai falar para esse profeta o que vai acontecer. Mas não é essa a principal característica do profeta. O profeta é o mensageiro que entrega para o povo de Deus a palavra de Deus. Então, deixa eu abrir um parênteses aqui. Para de fazer dos profetas de Deus videntes. Porque Satanás também dá dom. Satanás também dá poder, gente. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso. E assim nascem as profetadas. Porque, às vezes, a pessoa tem um dom profético. O Senhor deu a ela um dom profético. Mas ela é gente. Ela não passa a ser um ser superior porque ela tem um dom, não. Ela é gente. Aí, de repente, a irmã vem, aqui, vamos orar. Vamos orar. Deus não te falou nada, não? Tem um recadinho de Deus para mim? O povo não quer abrir a Bíblia, mas quer ouvir o profeta. Não toma vergonha na cara, gente. Aquele povo naquela época não tinha a Bíblia escrita, não. Abre a Bíblia. Tanta gente trabalhou duro, com tradução, buscando no original, fizeram concílios para escolher os livros certos, para saber quais que eram inspirados, a palavra de Deus, inspirada, inerrante, poderosa, escrita, revelada na sua mão. Mas você quer caçar o profeta. Olha aqui, quando Deus quer te falar através da profecia, Ele sabe seu endereço bem. Deus te encontra.
Ele fala pelos profetas hoje, mas para de fazer do profeta pai de santo. Para de fazer consulta profeta. Para. Porque tem homens e mulheres de Deus que estão caindo pela pressão, pela expectativa. Você não é profeta de Deus? Fala alguma coisa. Deus não me falou nada, eu vou falar o quê? Vou falar de coisa da minha carne? Coisa da minha alma? Se Deus não me falou nada, eu não posso falar nada. É profeta nada, hein? Ô, gente, vigia na vida. Fecha parênteses. Voltemos. Essa menina sabia que tinha um profeta em Samaria. Que ele era um homem de Deus, que carregava a palavra de Deus. E ela sabia, se o meu Senhor, se Naamã for encontrar com Eliseu, ele vai conhecer o Senhor. Ele vai conhecer o meu Deus. Ele vai conhecer o poder do meu Deus. Ele vai ser curado. Por quê? Porque Deus se manifesta através de Eliseu. Ela conhecia Eliseu e mais que isso, ela conhecia o Deus de Israel, o Deus de Eliseu. Será que nós temos servido ao Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, apontando, levando as pessoas para olharem para Deus? Ela não entregou um folheto. Ela não falou para Naamã assim, Naamã, meu Senhor, você está leproso. Se você não buscar o Deus de Israel, você vai queimar nas profundezas do inferno. Ela não fez isso. Às vezes a estratégia de muito evangelista é esse, né? O evangelismo do terror. Não, ela falou assim, você está com um problema físico, eu sei quem Deus pode usar. Vai lá procurar ele. E eu não sei mais, porque, gente, a Bíblia é um documento, né? Ela é bem objetiva nos seus relatos. Mas quando Naamã chega lá para falar com Eliseu, e Eliseu fala, nem sai, fala assim, ó, manda ele dar 7 mergulhos no Jordão, ele fica frustrado. Ele criou uma expectativa. Como assim? Só isso? Eu imaginei que você ia sair, o homem de Deus, ia sair, ia mover a mão sobre a ferida. Né? Por que ele criou essa expectativa? Será por quê? Normalmente, quando a gente cria uma expectativa, é porque a gente escutou alguma coisa antes. Será que foi só isso que a menina falou? Ou ela falou assim, nossa, Eliseu, hein? Quando ele conhecia Eliseu, uou, Eliseu já fez isso, fez aquilo outro, grandes feitos o Senhor fez através de Eliseu. Fala com ele, patroa, para ir lá procurar o Eliseu. A gente não sabe. O documento aqui falou para a gente que ela falou assim, quem dera que ele conhecesse o homem de Deus que está em Samaria. Ele criou uma expectativa na cabeça dele. E chega lá, era tão bobo. Vai mergulhar no Jordão. Quem aqui já viu o Rio Jordão, gente? Gente, o Rio Jordão, ele é um rio estreito, lamacento. Dependendo do trecho dele, ele é barro puro. Lá da Jordânia, onde supostamente Jesus foi batizado, o local exato onde Jesus foi batizado, que fica em Betânia, além do Jordão, ele é puro barro. É uma água assim que você olha para ela e não quero entrar, não. Ele não é um rio caudaloso, sabe? Não é um Amazonas. Não. É um rio comum. Quase um córgo. Tem alguns lugares que ele é um pouco mais largo, mas na maioria do seu trecho, entendeu? Nada demais. Deus não precisa de grandes coisas, ele já é grande. E normalmente, via de regra, ele usa coisas pequenas, para que não fique dúvida de que é ele que está agindo. E aí, quando esse homem fala, peraí, no Jordão? Mas peraí, como assim? Na minha terra tem rios, lá em Damasco tem 2 rios muito melhores. E aí vem o pessoal, aqui, se ele tivesse mandado você fazer uma coisa difícil, você não faria? Vai lá, entra no rio. E ele dá os 7 mergulhos e sai curado. Quem fez? Deus. Através de quem? Eliseu. Mas quem apontou para Eliseu? A menina. E o que resultou isso tudo? Ok, ele foi curado. Mas quem cura, um dia morre.
É ou não é? O Senhor pode nos curar. Um dia, Jesus ressuscitou Lázaro. Mas Lázaro está aí até hoje, gente? Não. Morreu. Vai ressuscitar junto com a gente. Não é assim? Mas algo muito maior aconteceu aqui. Quando ele sai do rio, ele vai até Eliseu e ele confessa: não há outro Deus. Não há outro Deus. Não foi apenas uma cura da lepra, foi uma cura da alma, do espírito de Naamã. Quando ele levantou do Jordão, não levantou mais o homem leproso, só na carne. A lepra do espírito também ficou dentro d'água. Ele levantou daquela água com um outro olhar. Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. E Eliseu fala o quê? Não. Lindeza, né, gente? Homem de Deus é homem de Deus. Ele sabia que não era mérito dele. Ele sabia que ele era apenas um instrumento, um canal, que Deus ia usar para fazer o que ele queria. E Deus queria alcançar Naamã. Gente, eu queria saber a continuação da história. Oh, Senhor, por que você não deixou a gente saber? Quando esse homem voltou para casa, como é que foi? Eu fiquei curiosa, será que ele libertou a menina? Será que ele passou a tratar ela melhor por causa disso? Gente, eu não sei o que Naamã fez com aquela menina. Eu não sei se ele honrou aquela menina, se ele recompensou aquela menina, como ele recompensou, ele tentou recompensar Eliseu. Eu não sei o que ele fez com aquela menina, mas eu sei o seguinte: essa menina cumpriu o propósito dela diante de Deus. E a nossa recompensa verdadeira, que não pode nos ser tirada, é a recompensa que vem do alto. Por isso, gente, para a gente servir com excelência, a gente tem que ter um coração de serva de Naamã. A menina que a Bíblia não fala nem o nome, nem a idade, não descreve nada sobre ela, se ela era alta, se ela era baixa, se ela era gordinha, se ela era magrinha, se ela era morena, se ela era pálida, se ela... Não fala nada sobre características dela, porque isso não interessa. Isso não é importante. Deus não vai te usar pela sua origem, pela sua forma, pelo seu intelecto. Ele pode usar a ferramenta que Ele quiser usar, mas porque Ele escolhe te usar. E ela se colocou à disposição de ser usada. Como? Não enchendo o vaso com outras coisas. Gente, o vaso para estar pronto para uso, ele tem que estar vazio. É ou não é? Dá para encher essa taça aqui mais? Dá não. Você não está vendo, não? Ela está cheia. Se eu colocar mais água aqui, o que vai acontecer? Vai transbordar. Você só pode estar cheio de Jesus, que aí ele vai transbordar. Mas se você estiver cheio de outras coisas, vai dar ruim. Não é? E a Bíblia nos compara a vasos para que a excelência do poder seja de Deus. Então a gente precisa se esvaziar. E essa menina se esvaziou. Ela se esvaziou do desejo de vingança, ela se esvaziou da raiva, ela se esvaziou da amargura, ela se esvaziou do ressentimento, para que ela fosse um vaso para a honra, um vaso que Deus podia encher e transbordar através da vida dela, na vida de Naamã, levando cura, não apenas cura física, mas cura espiritual para a casa de Naamã. Gente, esse homem foi tomado de tamanho poder e tamanho temor, que ele fala para Eliseu assim, ele checa com Eliseu, ele fala assim: olha, eu não vou me dobrar diante de nenhum outro Deus, eu reconheço que o Deus de Israel é o único Deus, mas eu peço que o Senhor me entenda, o Senhor me entenda, quando eu tiver que apoiar o rei, quando ele se ajoelha diante do ídolo dele. O meu coração não vai estar curvado. Eu preciso que você saiba disso. Tipo, fala com o Senhor.
E Eliseu vira para ele e fala: vai em paz. Deus já sabe do seu coração. Deus sabe do seu coração. Ela cumpriu o propósito. Ela serviu a Deus. Eu não sei o que você está passando na sua vida. Talvez você esteja nesse momento, nesse capítulo da sua vida, perguntando: Deus, por que o Senhor está permitindo isso? Muda a pergunta. Começa a perguntar para Deus: qual que é o plano? Gente, mas para a gente estar pronto para cumprir o plano, para a gente estar um vaso desimpedido para ser cheio, um instrumento afiado para ser usado e cortante, eu preciso te dizer, você precisa estar limpo. A gente vai, sabe, perpetuando o nosso tempo de improdutividade, porque ficamos amarguradas, ressentidas. O que é ressentimento? Você sente, e aí quando você fala no assunto, você sente de novo, e quando você conta para outra pessoa, você sente de novo. Isso é ressentimento. Quando você perdoa, você perdoa. Quando você deixa o saco de lixo, você deixa o saco de lixo. Mas tem muita mulher que está andando abraçada com o saco de lixo. Oh, o que me fizeram. Ai, o abuso. Ai, o abandono. Ai, a traição. Ai, que ódio. E Deus vem e fala: filha, dá esse saco de lixo aí, você não dá conta de levar ele não. Dá. E você fica escondendo o saco de lixo de Deus. Tem gente que gosta de adular a própria dor. Deus está te pedindo, deixa o seu saco de lixo aos meus pés, você não dá conta de levar isso. Isso está te estragando, isso está mudando o seu aroma. Você está ficando fedida, porque você está abraçada nesse saco de lixo. Dá o saco de lixo para mim. Oh Deus, tem misericórdia. Oh vida, oh céus, oh azar, o que me fizeram? Você não pode mudar o que te fizeram. Mas você pode decidir o que você vai fazer com isso. Você não pode impedir que uma pessoa venha e vomite em cima de você. Mas você não precisa ficar curtindo o vômito. Não, ninguém me dê banho. Ninguém me limpe, me vomitaram. Ninguém me limpe, me vomitaram. Para de reclamar da sua dor, se livre dela, tome banho. A gente fica se vitimizando. Ah, é ruim, Helena. Eu sei que foi ruim. Eu também passei por dores. Eu passei por muitas dores. Passo por muitas dores. As pessoas te ferem. Eu fui molestada sexualmente durante 8 anos da minha infância. Eu vou ficar carregando esse saco de lixo? Não. Eu não posso mudar o que aconteceu, mas isso pode ser transformado para a glória de Deus. É esse o poder que o nosso Deus tem, de pegar maldição e transformar em bênção. Mas você tem que deixar Ele fazer essa obra. Você tem que dar espaço para Ele agir. Você tem que dar, sabe? Tira os entulhos, tira o saco de lixo. Senhor, eu não dou conta disso aqui não. Toma, eu deixo aos pés da sua cruz. Eu renuncio à dor, eu renuncio ao abuso, eu renuncio àquilo que me fizeram. E eu tomo posse, eu tomo banho no teu sangue, Jesus, que me purifica de toda injustiça, de todo pecado, que me habilita a amar, que me habilita a perdoar, que me capacita a seguir, apesar de qualquer coisa que tentou me embaraçar. Relacionamentos abusivos, casamentos desfeitos, pais alcoólatras. Gente, cada um aqui tem uma história. Se eu for dar um microfone aqui nessa noite, nós vamos ouvir uma história triste de cada um. Às vezes você acha, olha para a vida do outro, nossa, que vida bonita, que vida linda. Você vê só uma parte da moeda, querida. Muitas vezes a vida linda foi construída em cima de ruínas. Deus teve que, sabe, quebrar tudo. Limpar o terreno e começar tudo de novo. Cada um de nós aqui tem uma área de vulnerabilidade. Cada
Cada um de nós aqui sofreu algum tipo de dano, de perda, de luto, de abandono, de negligência. Sabe? Os pais da gente tentando fazer o melhor, eles erram. Às vezes, propagam feridas que eles também sofreram. Por isso que quando você decide se curar em Deus, você interrompe o ciclo. Você para de propagar o fogo. Por isso é tão fundamental, minhas queridas irmãs e meus irmãos que estão aqui, de nós buscarmos nos limpar em Deus. De nós nos desfazermos dos nossos sacos de lixo, deixando-os aos pés do Senhor, que Ele, o Senhor, sabe para onde que encaminha o lixo. Tem uns que dá até para reciclar. O Senhor sabe fazer, gente, o que a gente nem imagina com as nossas mazelas, com as nossas dores. Durante muitos anos, para começar, ser molestado sexualmente não é uma coisa que você conta. E eu comecei a ser molestada, eu devia ter entre 2 e 3 anos de idade. Quando eu entrei na adolescência, eu estava totalmente cativa dessa história. Eu achava que eu não era digna de ter um marido. Que eu não era digna de ter uma família. E ele falou, perdoa. Às vezes obedecer é doloroso, mas é libertador, eu te garanto. O Senhor não quer nos torturar, Ele quer nos libertar. Ele quer nos tomar o saco de lixo com os quais nós estamos abraçadas. Às vezes quem te prejudicou, vida que segue. Não está nem aí. E você fica aí, perpetuando a dor, perpetuando a dor, perpetuando. Enquanto Deus quer mudar a história. Ele fez isso comigo, restaurou completamente a minha vida. E anos depois eu consegui falar sobre o assunto e consegui contar o meu testemunho sem sentir mais dor. Não tem dor. Eu não me acho uma coitadinha. Eu sou uma mulher vitoriosa. O Senhor interviu na minha história. E esse testemunho abençoou tantas outras mulheres. Eu não precisava de ser molestada para outras mulheres serem abençoadas. Não precisava. Mas eu estou em um mundo que é divorciado de Deus. Um mundo que não quer Deus. Então terei aflições. Terei aflições. Mas Jesus venceu. Então eu venço também. Com Ele eu venço também. E mais do que isso, o Senhor pega a nossa mazela e Ele é o único capaz de reverter e de transformar maldição em bênção. A psicologia não faz isso. O coaching não faz isso. Só o poder do Evangelho de Jesus Cristo faz isso. Só o amor de Deus faz isso. Eu não sei o que você passou, mas Deus pode ressignificar tudo isso e transformar, não apenas para a sua reconstrução, para uma nova vida, para um recomeço na sua vida, mas para usar o seu testemunho para curar outras mulheres, para abençoar outras pessoas, para apontar a saída para outras pessoas. Essa menina não se deixou ficar leprosa. Pelo ódio, pelo ressentimento, pelo desejo de vingança. Por isso ela estava pronta para apontar o caminho da cura para um outro leproso. Então eu queria que você refletisse. Às vezes você está ressentida contra Deus. Mas por que Deus deixou que isso acontecesse? Será que Deus me ama mesmo? Gente, Jesus nunca disse que ia ser fácil. Jesus nunca disse que a gente ia ter uma vida sem problemas.
Muito pelo contrário, ele falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Para você conseguir andar no meu passo, você vai ter que negar você mesmo, seu ego, suas preferências, seu orgulho. Você vai ter que negar. Para você conseguir correr, para você fluir, para você funcionar e para você experimentar o que é alegria plena, uma alegria que não depende das suas circunstâncias, mas que nasce em Deus. Você vai ter que se despir das suas características humanas tão nossas. O desejo de ganhar a discussão, o desejo de aparecer, o desejo de ser reconhecido, o desejo de prevalecer, o desejo de ser... Descansa, confia, siga-me, tome a sua cruz e siga-me. Feche os seus olhos. Quando o Senhor entra na nossa vida, uma fonte de água a jorrar para a vida eterna é plantada em nós. Foi isso que ele disse para aquela mulher à beira do poço: aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, e eu serei nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O maior de todos os serviços é através da nossa vida as pessoas conhecerem a cura do corpo, a cura das emoções, a cura do espírito. E essa fonte a jorrar para a vida eterna está dentro de mim, está dentro de você. Estava dentro daquela menina na casa de Naamã. Os entulhos impedem a fonte de jorrar. O medo, o orgulho, o ressentimento, a vaidade, o ego, a prepotência, o desejo de vingança, a justiça própria. Entulho. Entulho. Deixa o Senhor remover. Deixa o Senhor curar você, minha linda. Aquela menina era escrava, mas estava livre. Naamã era o comandante, mas estava aprisionado. A gente tem que aprender a contemplar as coisas pela perspectiva real, a perspectiva espiritual. O que as pessoas fazem não podem mudar quem você é. Judas traiu Jesus e o beijou. E Jesus chamou ele de amigo. Jesus não estava sendo irônico, Jesus só estava dizendo: o que você está fazendo, Judas, não muda quem eu sou. Não deixe a sua essência ser corrompida por aquilo que te fizeram. Não se deixe sequestrar, nem escravizar. Aquela menina estava como escrava, mas não era escrava. Não tinha uma mentalidade de escrava, não tinha uma postura de escrava, não tinha uma reação de escrava. Ela era livre no Deus de Israel. Nada impediu essa menina de glorificar o Deus de Israel, de cumprir o projeto do Deus de Israel na casa de Naamã. E o Senhor quer cumprir o projeto dele através da sua vida, talvez aí na casa da sua dor, na casa da adversidade. O Senhor quer manifestar a sua glória através do seu coração perdoador e da fonte a jorrar para a vida eterna. Que você seja como aquela menina, um jardim fechado, regado, abundante. Que a sua vida leve vida para a glória de Deus. Deus abençoe vocês.